Vamos conversar agora com Anabal Santos, sócio fundador da Solução Energia. Anabal, obrigada por estar com a gente. Sempre um prazer te entrevistar, né? Você com 16 anos de atuação firme no onshore. E agora você está com o FASO, o Fórum do Onshore. Me explica sobre o FASO, como é a atuação dele e perspectivas nesse setor que o FASO pretende atuar. Fala tudo sobre ele. Bom, muito obrigado. Eu me sinto aqui em casa, no Brasil Energia. Muito bom estar falando com vocês. O FASO, ele é uma proposta, como o nome diz, né, com a licença poética dos dois S dali. É o Fórum de Assunto do Onshore. O onshore tem uma pauta de muitos anos e que ela tem sido pouco proposta, tem avançado pouco nos últimos anos. E por causa disso, o mercado, os operadores, enfim, os fornecedores sentiram a necessidade de ter um espaço onde pudessem discutir, propor, cobrar, né? E aí fui convidado para tentar aglutinar essas pessoas. E no dia 22 de maio, fizemos a primeira reunião do FASO. E daí ainda surgiu o hashtag Vamos Fazer, para nos dar energia diária. E temos aí um processo agora de definição de pauta, né? Como tem muita coisa parada, então tem uma pauta longa, a gente vai tentar priorizar no sentido de atender os que são mais comuns, né? E aí, nesse aspecto, eu acho que o FASO tem longa vida. Eu imagino que surgirão outras pessoas, outras propostas e vai caminhar junto com o onshore nessa jornada aí exitosa. E como é que vai ser? É um trabalho vocês vão ter como uma associação ou, a princípio, vão ser reuniões? Com que periodicidade? Como vai ser a operação do FASO? Muito obrigado pela pergunta, porque a primeira coisa que tem que estar muito claro é que o FASO é um fórum, não é uma associação. Não tem CNPJ, não tem sede, não tem empregado, não tem taxa de filiação, nada disso. É um fórum de discussão, é um think tank dos assuntos do onshore. Nós vamos nos reunir mensalmente, de maneira virtual, já que existe uma dispersão geográfica e o virtual está aí para otimizar os recursos, né? E vamos ter um grupo de WhatsApp, né, onde a gente vai deliberar as coisas mais urgentes. E a cada mês nós temos reuniões que a próxima reunião vai definir essa temática desse resto de ano e os passos que nós vamos percorrer para cada uma delas, né? Então aí agora é mão na massa e propondo nos grupos, e a gente espera que a gente tenha um avanço, porque a proposta é do vamos fazer. Então, eu vou te perguntar dessa pauta aí, pelo menos as mais urgentes, que estão mais na ordem do dia. Eu conversei muito com você, né, nos anos anteriores sobre alguns desafios regulatórios, algumas coisas que precisavam mudar, resoluções a respeito de porte de empresa, entre outras, royalties. O que avançou na sua visão? O que ainda precisa avançar? O que é mais urgente que o FASO vai trabalhar? Muito obrigado de novo pela pergunta, você está facilitando muito aqui a minha vida. Pois eu não sei quanto tempo que essa conversa que nós tivemos, mas é a mesma coisa, não mudou nada, entendeu? Então a revisão da RAMP 32 de 2014 já tem aí, sei lá, 3 gerações de agenda regulatória da ANP e não aconteceu nada, né? E aí é que eu acho que as pessoas demandaram uma voz que pudesse lembrar desses assuntos, né? E contar com a acessibilidade da ANP, que isso precisa ser resolvido. O país precisa saber se vai mudar ou se não vai mudar esse padrão, né? Esse critério de enquadramento, que é muito pequeno. Se você compara com o Canadá, por exemplo, que tem já definido há muito tempo, os padrões são muito maiores, né? Explica para quem está nos vendo essa questão da RAMP 32. A RAMP 32 foi feita em 2014, né? Como é o barra 2014, e ela estabeleceu um critério de produção, média anual. Tem outras variantes lá, mas o principal critério é a média anual do ano anterior para enquadramento do porte da empresa. Então, se a média é abaixo de 1.000 barris por dia, ela é pequena empresa. Se a média até 10.000 é média, e acima de
de 10 mil, ela não faz parte desse escopo. Só para você ter uma ideia, naquela época no Canadá os números eram outros, né? A pequena empresa no Canadá é 10 mil barris, então 10 vezes mais, e a média empresa 100 mil barris, portanto 10 vezes mais. A produção do Brasil de 2014 para cá cresceu, o mercado mudou, as empresas operadoras, tem empresas operadoras que são pequenas e médias empresas ainda que produzem valores muito acima desses limites que foram colocados. E a consequência disso é que tem algumas, digamos assim, alguns aperfeiçoamentos regulatórios, além da redução de royalties, que simplificam o custo de transação, como é dito, né? Das empresas manter as obrigações regulatórias em dia. Aí vai de relatório, de plano, que fica muito mais simplificado. Então, esse é um assunto que precisa ser devidamente encaminhado, porque aí todo mundo sabe que, na medida em que houver essas adequações, provavelmente a produção aumenta, porque aquele recurso que estava sendo colocado na burocracia regulatória, ela vai para o poço. Simples assim. A atuação, a partir das reuniões do FASO, a partir de toda essa atuação que você está nos contando, você pretende ter uma atuação mais forte em Brasília, ir ao Congresso, levar essa informação, né, para o Legislativo? Isso ainda não. Veja, o fórum ele tem que consensar os seus passos, né? Inclusive a pauta que nós estamos falando aqui, esse exemplo que nós falamos aqui da revisão é um deles, mas eu não sei exatamente se isso vai ser. Se eu estou perguntando a minha opinião, acho que sim, mas não depende de mim. Uhum. E também a forma de custear, eventualmente, ações como essa também não foi discutida ainda. Em princípio, a gente não tem nem estrutura e nem recurso para ter assessoria de parlamentar em Brasília, nada disso, né? A gente vai usar da criatividade, mídia, rede social, né? Na medida em que tiver um assunto que a gente imagine que seja interessante para a imprensa, a gente vai oferecer. Obviamente, o veículo vai avaliar se aquilo vale a pena divulgar ou não. E, nesse sentido, construir o caldo social, que eu aprendi na minha vida, para você encaminhar, colocar uma pauta em dia, você construir o caldo social. A partir de entregas sociais que o setor faz e fez, muito acima de que qualquer um pensava. Eu me lembro várias vezes que as empresas independentes eram elogiadas por todas as autoridades, Ministério da Energia, ANP, eles fizeram um trabalho brilhante. Então, nós temos entregas e, portanto, nos sentimos à vontade para cobrar aquilo que nos foi prometido. É isso. Você vai participar de um painel daqui a pouco sobre reservas não convencionais. A gente tem o projeto do Poço Transparente, que também está parado. Como é que você vê, o que você vai mostrar lá? Bom, eu acho que o profissional de petróleo no Brasil devia ter a possibilidade de ver 200 anos. Porque com 80, provavelmente ele não vai ver o mínimo de muita coisa. Então, só para você ter uma ideia, essa história não convencional tem aí talvez pelo menos uns 15, 20 anos que andou e parou e estamos parados, né? Então, veja, resumindo, nós estamos num momento onde o Brasil vai ter que decidir se quer fazer investimentos, atrair investimento por não convencional. Isso tem a possibilidade de gerar empregos. Só para você ter ideia, na última visita que eu fiz à Vaca Muerta, começando com as pessoas lá, só para atender a demanda de serviços das operações não convencionais de Vaca Muerta, foram criadas 2.000 empresas. Então você imagine isso em Alagoinhas, isso em Recôncavo Baiano, né? E aqui na Bahia ainda teve um deputado que colocou um PL que proíbe a utilização do fracking em gás de xisto betuminoso, que eu nem sei exatamente o que é isso, né? Mas por via indireta, supõe-se que seja algo assim. E está tramitando, já foi aprovado numa comissão. Então, eu não sei se para o povo de Alagoinhas, Catu, Pujuca, isso é uma boa alternativa de eles tirarem a oportunidade de ter uma condição de emprego e emprego de qualidade. Então, para objetivar, nós temos agora um imbróglio legislativo, que tem várias leis tramitando nesse sentido, e um imbróglio judiciário, que tem várias ações aí, né? Mas, felizmente, o Supremo Tribunal de Justiça soltou até uma consulta pública, que por sinal já me inscrevi lá como colaborador, para discutir isso, né? E pacificar o entendimento da Justiça para servir para todos os níveis, primeiro e segundo grau
Então, e depois também a gente precisa, uma das coisas que eu acho que eu vou falar, a gente precisa também uma definição clara do que é que o Brasil quer do ponto de vista de governo. Né? Então a gente vê que dentro do governo tem pessoas que têm a sensibilidade de entender que isso é importante para o Brasil, que os riscos não são nada não mitigáveis, né? Nada no mundo existe sem risco, né? Mas o risco, a indústria domina. Esses fakes vídeos que circulam por aí são coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então o Brasil também vai tomar uma decisão, se ele quer ou não quer fazer, se precisa ou não precisa gerar emprego, e no final das contas é isso que nós estamos falando. Você fala que pode mitigar, a questão do fracking diz respeito aos aquíferos, lençóis freáticos que, porventura, podem ser poluídos no caso de uma operação dessas. A tecnologia avançou nesse caso? Mundialmente se tem resultados sobre isso? Olha, de novo, muito boa pergunta. O fracking é uma técnica que nasceu quando nasceu o petróleo. Né? O fracking convencional, que é o mesmo princípio desse, e ainda não tem histórico, e o Brasil tem aquíferos importantes, aqui na Bahia tem aquíferos importantes, que não tem contaminação nenhuma desde sempre. Né? Então o que difere do fracking convencional para o não convencional? São os volumes e as pressões. Né? Mas isso no mundo inteiro é algo absolutamente corriqueiro. As empresas de serviço de padrão internacional de qualidade de serviço tem aqui no Brasil e ela faz isso no mundo inteiro. Então, é muito mais a questão do uso da água, que tem o intenso uso da água. Já existe muitas técnicas de reuso da água. Então, a indústria vem se preparando já de muito tempo e está pronta para fazer isso. Então, a indústria petroleira ela é muito responsável do ponto de vista ambiental, apesar de todas essas adversidades e inadequações que se colocam. Né? Eu me lembro que, na discussão do REACT, sobre essa questão de você diminuir o risco, né? Porque o petróleo é incluído em risco alto, né? Para o licenciamento ambiental. Foi verificar, e foi um dado que a ANP trouxe, o volume de vazamento de petróleo terrestre, na média em 2 anos, foi de 120 mililitros por concessão. Ou seja, meia garrafinha de iogurte você toma em casa. Aí teve uma pessoa lá que falou, mas isso aí está subnotificado. Tá bom, vamos multiplicar por 1000. São 120 litros. 120 litros, um carrinho de mão, e uma pá, e um colaborador, mitiga qualquer dano. Entendeu? Então a gente precisa desmistificar essas coisas, que isso é usado, e às vezes de maneira não ética, vamos dizer assim, por as pessoas que talvez não tenham nem a qualificação para entender o que está falando. A gente viu recentemente entidades aí que forjaram, manipularam fotos, né? Então a gente tem que saber, e acho que a oportunidade que você nos dá é de trazer a boa informação para que o país decida o que quer fazer. A dúvida é, vocês querem emprego? Precisam de emprego? O resto, as empresas vão se ocupar disso, e se fizerem errado, serão duramente penalizadas, inclusive com prisão dos seus executivos. Isso está na lei. Então, é uma questão de escolha. E mais algum desafio que você queira chamar atenção? São tantos. Né? Eu acho que vai depender muito da necessidade dos filiados, dos participantes do fórum, né? Então, o assunto não vai faltar. Vai faltar tempo, mas nós vamos construí-los. Então, obrigada, Ana Paula. Obrigado a você.